Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo. Vamos continuar as nossas aulas do segundo ano de trigonometria. Essa vai ser a nossa última aula, de trigonometria para a nossa prova bimestral do segundo bimestre. E a gente reinicia no segundo bimestre já com outro bloco de conhecimentos, que seria o de análise combinatória, tá certo? Então, a trigonometria a gente vai encerrar aqui nessa parte. Lógico que tem muitas outras coisas, muitos outros assuntos relacionados à trigonometria, mas devido ao tempo, devido a esse novo modo de ensino à distância, fica complicado da gente estar passando todo o conteúdo. Então a gente prioriza aqueles que a gente acha um pouco mais interessantes e mais importantes para vocês. Hoje nós vamos trazer aqui as relações trigonométricas inversas, tá certo? As relações trigonométricas inversas. Nós vimos 3 relações trigonométricas: seno, cosseno e tangente. Agora nós vamos ver as relações inversas a essas primeiras relações. Bem, primeiro eu queria fazer uma pequena distinção do que é uma coisa inversa do que é uma coisa oposta, tá? O que é, por exemplo, um número inverso e um número oposto. Por exemplo, se eu tenho aqui o número 2, tá? O oposto do número 2 é menos 2, o oposto, tá? Esse é o oposto. É diferente do inverso. Você tem o 2, o inverso do número 2 é 1 sobre 2. Isso aqui eu estou falando que é o inverso. Tá? Então, como é que eu obtenho o inverso? Eu vou inverter a fração. Tá? Aqui, 2 sobre 1 fica 1 sobre 2. Se eu tiver aqui 3 sobre 2, o inverso disso aqui é 2 sobre 3. Tá? Aqui eu estou falando de inverso. É diferente de oposto. Oposto você muda o sinal. Tá ok? Então, só para a gente estar bem firme aí nessa definição do que é oposto e do que é inverso. Aqui nós vamos estudar as relações trigonométricas inversas, tá certo? Então, vamos lá. Bem, então o primeiro que nós vimos foram as 3 relações, né? Seno, coloca aqui só, seno, cosseno e a tangente. Vimos essas três relações. Agora nós vamos ver as relações inversas a ela. Então, a relação inversa à relação seno é chamada cossecante. Cossecante. Que a gente abrevia assim, né? Tá? Cossecante. Tá? A inversa, a cosseno, a relação cosseno é a relação secante, que a gente abrevia sec. E a inversa, a relação tangente, é a cotangente. Cotangente, que é cot. Ok? Então, temos a relação inversa. Então, se a relação é inversa, eu posso definir da seguinte forma, que a cossecante de um determinado arco x, cossecante de x, se ela é inversa à função, à relação seno, então ele é 1 sobre seno de x. Cossecante x é igual a 1 sobre cossecante de x é igual a 1 sobre seno x. Tá? Ela é a relação inversa da relação seno. Ok? Ela é inversa da relação seno. O cosseno, o inverso não é a secante, então eu posso dizer que a secante, vou colocar aqui embaixo, que a secante de um determinado arco x é igual a 1 sobre o cosseno desse arco, cosseno de x. Tá? A secante é o inverso do seno, a cossecante é o inverso do seno, a secante é o inverso do cosseno, né? 1 sobre cosseno x. Tá? E por último, a cotangente. A cotangente
a cotangente de um arco X qualquer, ele é o inverso da tangente, ou seja, ela é 1 sobre a tangente. Pronto, tá aí a definição das três relaçõezinhas inversas, tá? A cossecante é a inversa do seno, a secante é o inverso do cosseno e a cotangente é o inverso da tangente, tá certo? Elas podem ser representadas aqui no ciclo trigonométrico também, ok? Vamos ver aqui a representação, onde é que eu encontro, né? A cossecante, a secante e a cotangente aqui no arco trigonométrico, no ciclo trigonométrico. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui para ter mais espaço, tá? Vamos aqui. Vou apagar isso aqui também. Nas questões, né, que a gente vai cobrar, né, nas situações problemas, a gente não vai utilizar o ciclo trigonométrico, tá certo? Só vou fazer aqui para a gente ver que as relações inversas também estão no ciclo trigonométrico, tá? Como é que a gente obtém a cotangente ou a cossecante ou a secante de um arco? Vamos lá. Primeiramente, esse eixo horizontal nós vimos, né, nas aulas anteriores, que é o eixo dos cossenos. O eixo vertical nós vimos também nas aulas anteriores, que é o eixo dos senos. Esse eixo que passa aqui ao lado é o eixo das tangentes. O eixo da cotangente, vamos começar pela cotangente. Ele é um eixo que fica aqui em cima, tá? Então, aqui nós vamos ter o eixo da cotangente. Bem aqui. Certo? Com, né, a orientação para lá, igual a do eixo dos cossenos. Aqui é a cotangente. Tá certo? Então, seno, cosseno, tangente, cotangente. Tá certo? Agora, onde é que ficaria a secante e a cossecante? Então, se você tiver, né, eles são arcos, não são eixos fixos dessa forma. Se você tiver aqui um arco, né, de 30 graus, por exemplo, 30 graus, aí eu vou relembrar aqui. Se eu quiser saber qual é o seno de 30 graus, eu faço para cá, né? Seria essa medida. Se eu quiser o cosseno, eu desço aqui e seria essa medida. Se eu quero a tangente, eu prolongo aqui e seria essa medida. O eixo da cossecante é da seguinte forma. O arco de 30 graus para aqui, aí você faz uma reta aqui, ó. Tá? Aí o eixo ficaria sendo aqui, né? Você faz uma reta aqui, certo? Qual seria a cossecante de 30 graus? Prolonga aqui. A cossecante de 30 graus seria essa medida aqui, ó, lá onde essa reta encontra com o eixo, tá? Você vai fazer uma retazinha aqui, perpendicular, ó. Aonde a reta tocar, a cossecante de 30 graus vai ser essa medida aqui, ó. Daqui até aqui é a chamada cossecante. Certo? Cossecante. Então, na cossecante, você tem o arco aqui, você traça uma reta aqui, ó, perpendicular à do arco. Você vai encontrar um ponto lá em cima, que seria a cossecante, da origem até esse ponto. Tá certo? Se eu quiser a cotangente, né, eu prolongaria aqui, né, o de 30 graus, por exemplo. Estou tomando como exemplo, pode ser qualquer arco, tá? De 30 graus, onde ele tocar aqui, aí a cotangente seria essa medida aqui. Ok? Então, a cossecante é sobre o eixo dos senos. O seno não é inverso da cossecante e vice-versa, né? Então, a cossecante é sobre o eixo dos senos, só que ele é um prolongamento, né? Sempre vai atingir mais lá em cima. Tá certo? Sempre vai atingir lá em cima. E a secante? Onde é que eu encontraria a secante? A secante seria assim, ó. Pro mesmo 30 graus, né? Pro mesmo 30 graus, você vai traçar a mesma reta, tá? Mesma reta, tá aqui ela. E prolongar. E ela vai acertar o eixo dos cossenos em algum ponto aqui.
Então, a secante, deixa eu fazer de outra cor aqui para dar um destaque. A secante vai ser esse comprimento aqui, ó, até encontrar o ponto. Esse aqui é a medida da secante. A secante é sobre o eixo dos cossenos. Ele é o inverso dos cossenos. Tá? Quando você tem o arco aqui, ó, você traça uma reta. Nesse ponto ele marca o comprimento referente à cossecante e nesse ponto o comprimento referente à secante. Tá? E para cotangente é só você prolongar. Beleza? Ok? Um pouquinho complicada a questão do eixo, né? Mas não nessas coisas demais, não. A gente fez aqui a questão do eixo para a gente analisar os sinais, porque os sinais vão ser importantes aqui também, tá certo? Vou colocar aqueles aqui. Cossecante. Cossecante, secante e cotangente. Vou fazer um quadrozinho aqui. Aqui eu vou colocar o primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrantes. Vamos determinar o sinal dessas funções, né, dessas relações aí, em cada um dos quadrantes, certo? Vamos começar pela cossecante. Vamos observar aqui, ó. No primeiro quadrante, né, qualquer arco do primeiro quadrante, quando você traçar essa reta aqui, né, você for indicar lá a cossecante vai estar, lógico, né, nessa parte de cima, certo? Então, se eu tiver o ângulo de 45 graus, vou traçar a reta aqui, ó, vai atingir o eixo do Y aqui, que é onde é marcada a cossecante, sempre na parte positiva. Se eu tiver qualquer ângulo, né? Se eu pegar aqui o de 15 graus e fizer aqui, ó, eu vou atingir sempre uma parte positiva. Então, a cossecante, para qualquer arco do primeiro quadrante, a cossecante ela é positiva. Tá certo? Agora vamos para o segundo quadrante. Segundo quadrante aqui, né? Se eu tiver um arco aqui, sei lá, de 150 graus, por exemplo, quando eu for traçar aqui a reta, ela vai atingir o eixo da cossecante no ponto positivo também, não. Se eu tiver aqui o de 100 ou 110, quando eu fizer aqui a retazinha, eu sempre vou atingir a parte positiva do eixo dos senos aqui, que é o mesmo eixo da cossecante. Então, no segundo quadrante, a cossecante também é positiva. Tá certo? Se eu tiver um eixo aqui do terceiro quadrante, por exemplo, 180, 210 graus, bem aqui. Quando eu traçar aquela reta lá, ó, ela vai encostar no eixo das cossecantes na parte negativa, tá certo? Na parte de baixo aqui. Vai atingir por aqui, né? O círculo aqui ficou muito grande, né? Vai ficar por aqui. Então, seria na parte negativa. Então, cossecante, terceiro quadrante, ela é negativa. No quarto quadrante, se você tiver um arco aqui do quarto quadrante, no 330 graus, se você for fazer a reta que tem que passar por aqui, ó, né? Ele também vai atingir um ponto na parte negativa do eixo. Então, quarto quadrante, a cossecante também é negativa. Ok? Então, quando você estiver lá calculando as equações, se tiver um intervalo, você tem que observar a questão dos sinais. A secante, né? A secante no primeiro quadrante, aqui que a gente fez, né? A reta vai atingir a parte positiva, tá certo? Por exemplo, 30 graus, quando eu traçar aqui a reta, eu vou atingir a parte positiva do eixo das secantes, né? A secante é o mesmo eixo do cosseno, para lá é positivo. Então, eu vou atingir sempre a parte positiva. Então, primeiro quadrante, secante, positiva.
Segundo quadrante. Segundo quadrante, quando você fizer aqui a reta, né, você vai atingir o eixo dos cossenos na parte negativa. Terceiro quadrante, quando você fizer aqui a reta, vai atingir o eixo dos cossenos, né, aqui na parte negativa. E no quarto quadrante, quando você fizer aqui a reta, ela vai tocar o eixo dos cossenos na parte positiva. Ok? E a cotangente no primeiro quadrante, quando você prolongar, a cotangente segue o mesmo sentido do eixo dos cossenos, né? É para lá a parte positiva. Então, no primeiro quadrante, quando você prolonga, ele vai atingir nessa parte aqui, ó, que é a parte positiva. Então, no primeiro quadrante, a cotangente é positiva. No segundo quadrante, quando você prolongar, você vai atingir a parte negativa do eixo das cotangentes. Negativo. No terceiro quadrante, quando você prolongar para acertar a cotangente, você vai acertar ela sempre no ponto da parte positiva. E do quarto quadrante, quando você prolongar, né, você vai sempre atingir uma parte negativa da cotangente. Tá certo? Lógico que eu fiz todas essas análises aqui, né, para a gente ver bonitinho como é que é feita a análise desses sinais. Mas se você comparar aqui, a cossecante é o mesmo sinal do seno. O seno é positivo no primeiro e no segundo e negativo no terceiro e no quarto. A secante é o mesmo sinal do cosseno e a cotangente é o mesmo sinal da tangente. Tá certo? Então, elas seguem os sinais das suas inversas. Tá bom? Mas eu fiz aqui para a gente trabalhar um pouquinho com o círculo trigonométrico. Ok? Agora vamos ver como é que caem os exercícios relacionando as funções trigonométricas inversas. Vamos ir para outra parte da aula, tá bom? Bem, vamos lá. Vamos trabalhar aqui com o arco de π sobre 6, ou 30 graus, né? Seria a mesma coisa. E vamos determinar, né, o seno, cosseno, tangente, cossecante, secante e cotangente desse arco aqui. Vamos lá. Então, os primeiros, né, seno de 30 graus, a gente sabe que é 1 sobre 2. Tá? Cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. E tangente de 30 graus, raiz de 3 sobre 3. Então, esses três estão muito, né, massificado aqui para nós. Tá? Agora, vamos para as novidades, né, para as que a gente está conhecendo agora. Quanto é que seria a cossecante de 30 graus? Então, a cossecante de 30 graus é 1 sobre o seno de 30 graus. Tá? Ele é o inverso do seno. Ora, se o seno de 30 graus é 1 sobre 2, o cosseno de 30 graus é 2. Seria 2 sobre 1, né? Na verdade é 2. Então, a cossecante de 30 graus é 2. Tá? É o inverso do seno. A secante de 30 graus. Secante de 30 graus é o inverso do cosseno. Ok? Então, seria 2 sobre raiz de 3. Só que aqui a raiz pode ficar embaixo. A gente vai fazer a racionalização. Multiplica por raiz de 3 em cima e embaixo. Tá? Faz essa multiplicaçãozinha aqui. Aí fica 2 raiz de 3 sobre 3. Nessa multiplicação aqui vai dar 3. Certo? Então, a secante de 30 graus é 2 raiz de 3 sobre 3. E a cotangente de 30 graus. Cotangente de 30 graus é o inverso da tangente de 30 graus. Então, fica 3, né, sobre raiz de 3. Mesma coisa, tem que fazer aqui a racionalização. Multiplica por raiz de 3 em cima e embaixo. E fica aí 3 raiz de 3 sobre 3. Esse 3 cancela com esse e sobra raiz de 3. Certo? Então, a cotangente de 30 é raiz de 3. Ok? Tranquilo, né? Só você fazer o inverso das funções que a gente já conhece. Ok? Vamos para mais um exemplo de aplicação aqui das relações inversas trigonométricas. Vamos lá. Bem, aqui mais um exemplo. Né? Dado que a secante de x é igual a 3, determine as demais relações trigonométricas. Então, que relações são essas? Seno, cosseno, tangente, cotangente e a cossecante.
Então ele está me dando a secante de x. A secante de x, a gente sabe que é o inverso do cosseno de x. Tá? Secante é o inverso do cosseno. Então, se a secante é igual a 3, o cosseno de x vai ser igual a 1 sobre 3, porque basta você inverter, tá certo? O inverso de 3 é 1 sobre 3, como eu falei lá no começo da aula. Então, nós já temos o cosseno. Quando eu tenho o cosseno, eu acho quem? O seno, certo? Então, aqui eu vou usar já o quê? A relação fundamental, que é aquela lá, ó, seno ao quadrado x mais cosseno ao quadrado. Vou logo colocar aqui, ó, isso aqui ao quadrado, que é 1 sobre 9. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Então, seno ao quadrado x é igual a 1 menos 1 sobre 9. Seno ao quadrado x é igual a 9 menos 1, 8. Né? Igual a 8 sobre 9. Seno ao quadrado... Aliás, eu vou passar agora como raiz, né? Seno de x é igual... Aí aqui na questão ele não delimitou qual é o quadrante, né? Então esse seno aqui ele vai ser mais ou menos, tá? Mais ou menos a raiz quadrada de 8 sobre 9. Quando na questão tem um intervalo, né? Aí você vai analisar se aquele intervalo, que chama de aquele quadrante, o seno é positivo ou o seno é negativo. Então você teria que saber. Mas aí como ele não está dando aí o quadrante, vou trabalhar com os dois, né? Positivo e negativo. Então a raiz disso daqui ficaria assim, ó. Seno de x é igual a raiz do de cima, né? A raiz de 8. Não tem raiz exata, mas você pode fatorar. Dá por 2, que fica 4. Dá por 2, que fica 2. Dá por 2, que fica 1. Então, é 2 ao quadrado vezes 2. Então, a raiz de 8 vai ser 2 raiz de 2. Dividido pela raiz de 9, que é 3. Então, está aqui o seno de x. O seno de x é mais ou menos 2 raiz de 2 sobre 3. Então, já achei o cosseno. Já achei o seno. Tá? Com o seno, né, rapidamente eu encontro a cossecante. Porque a cossecante é o inverso do seno. Tá certo? Vamos lá. Não vamos nos perder, tá certo? Achando agora a cossecante. Cossecante de x vai ser igual a 3 sobre 2 raiz de 2. Tá? Só invertir o seno. Como tem uma raiz embaixo, aí tem que fazer a racionalização. Vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2. Então, a cossecante de x vai ser igual a 3 raiz de 2. Tá? Multiplicando aqui, ó. E quando eu multiplicar essa raiz por essa, fica 2. Né? Então, 2 vezes 2, 4. Então, a cossecante de x é 3 raiz de 2 sobre 4. Ok? Então, já tenho seno, cosseno e cossecante. Se eu tenho o seno e o cosseno, eu acho quem? A tangente. A tangente de x é justamente a divisão do seno pelo cosseno. Se eu dividir o seno aqui, ó, 2 raiz de 2 sobre 3, dividido por 1 sobre 3. Divisão de fração. Estou dividindo o seno, que é isso aqui, pelo cosseno. Então, repete a primeira, 2 raiz de 2 sobre 3, muda de sinal e inverte a segunda, fica 3 sobre 1. Esse 3 vai cancelar com esse, certo? Então, fica aqui que a tangente de x é igual a 2 raiz de 2. Embaixo só ficou o 1 mesmo, né? O 1 que precisa colocar. Então, já achei o cosseno, o seno, a cossecante e a tangente. E se eu tenho uma tangente, eu acho a cotangente, porque a cotangente é só você inverter a tangente. Vou fazer, ó, meio de espaço, né? Vou fazer nesse cantinho aqui, ó. A cotangente é o inverso da tangente. Então, se a tangente é 2 raiz de 2, a cotangente é 1 sobre 2 raiz de 2. De novo, nós temos um radical, um denominador. Vamos racionalizar.
multiplica por raiz de 2 em cima e embaixo. Então, a minha cotangente de x, botou o x aqui, cotangente de x, vai ser igual a raiz de 2 sobre, aí fazendo essa multiplicação aqui eu vou obter 4, né? Aqui fica 2, 2 vezes 2, 4. Então, aqui está a cotangente. Então, estão aí as nossas relações trigonométricas, funções ou relações trigonométricas. Seno, cosseno, tangente, cotangente, cossecante. E a secante a questão tinha dado aí já para vocês. Ok? Então, a gente trabalha dessa forma para achar aí as outras relações. Tá certo? Então, pessoal, por hoje era só. Tenham bons estudos aí. Vou lançar uma lista de exercícios para vocês tentarem fazer sobre esse assunto. E posteriormente a gente faz a nossa prova bimestral. Valeu, até a próxima. Tchau.